Estamos de volta com a Opinião Nacional, que hoje trata do tema transposição das águas do Rio São Francisco. Silvia, telespectadores, como é que estão? Alexandre, eu queria registrar que tem muitas mensagens de estudantes de geografia, muita gente que está estudando a transposição e que tem muitas dúvidas. Então, vou tentar introduzir algumas dessas questões. A Rosa Cristina Silveira, que é geógrafa, presidente do Instituto Biodivertec, pede para os debatedores fazerem uma comparação entre o custo da obra e quanto se gastaria com pequenas soluções, açudes, poços e o limite dessas pequenas soluções. Essa pergunta foi feita também de várias maneiras por outros telespectadores. Aí tem perguntas, Alexandre, que são um pouco curiosas, assim, mas que talvez valha a pena. O Geraldo de Jesus de Araçatuba pergunta, dessalinizar a água, que o professor disse que é salgada do subsolo, não valeria a pena? E o José dos Santos, um outro telespectador, que eu já perdi o e-mail dele aqui, pergunta o seguinte, a água tem que chegar no mar? Não dá para desviar tudo? Então, eu acho que a gente pode tentar esclarecer isso também. Bom, eu vou pedir ao professor Jurandir que fale, porque ele não falou nem nesse bloco nem no outro, não é isso? Não me deixam. Não, mas eu deixo. E olha que eu falo, hein? Então, eu gostaria que o senhor falasse, e se possível, tratasse um pouco da questão da revitalização, que eu tentei aqui algumas vezes sem muito sucesso. Eu vou tentar responder às colocações. Tá bem. Então, veja o seguinte, eu acho que a solução para os problemas do semiárido, que são muitos, não passa só por pequenas soluções. Quer dizer, não é só cacimba, barragem subterrânea, perfurações, né? Mas, mesmo o gerenciamento diferente da água também não é suficiente? Não, eu acho que é um conjunto de soluções. É a mesma coisa que o problema das inundações. Quer dizer, você não resolve o problema da inundação com um piscinão. Você tem um conjunto de obras, um conjunto de ações que vai ajudando a dar mais consistência para as soluções. Claro que se você lança a água, faz uma transposição de água e não traz mais nada além da água, o problema não se resolve. O problema não se resolve só com água, quer dizer, falta água, tem que ter investimentos ligados à educação, ao treinamento das pessoas que vão trabalhar nos sistemas de irrigação, porque o sertanejo ele não tem habilidade para trabalhar nos sistemas irrigados, isso é um fato, nós sabemos disso, quer dizer, ele precisa ser treinado, precisa ser preparado, né? Então, é um conjunto de coisas para resolver o problema que não é curto e é caro e é longo. Muito mais longo do que fazer as obras civis de transposição. A outra questão, para responder a história da dessalinizar a água, me parece o seguinte, eu acho que a água dessalinizada não deve ser tão agradável o sabor quanto a água doce propriamente dita. Então, eu nunca tomei água dessalinizada, mas com certeza ela não é tão boa. Não, é boa. Né? É boa? É boa. Bom, eu já tomei. Então, ótimo. Mas tem um custo. Agora é uma solução localizada, etc., limitada. E tem um custo, precisa de energia elétrica. O custo é alto. Então, é um problema. A outra questão da revitalização, não outra seria coisa fundamental da revitalização. O trato da revitalização? Aí eu vejo algumas discussões sobre, é preciso primeiro revitalizar a bacia do São Francisco, e depois resolver o problema do abastecimento de água ou do aumento do abastecimento de água nessas áreas mais carentes. Olha, se nós formos esperar revitalizar o rio, recuperar a mata ciliar, fazer obras de recuperação de pontos degradados, isso vai gastar um tempo enorme e o custo não é barato, o custo é muito alto, né? Porque degradar é rápido, recuperar é lento, tá? Os problemas dos assoreamentos, como é que você vai resolver o problema dos assoreamentos? Quer dizer, fazer dragagem, tirar a areia, tirar o solo que depositou lá, não dá, não é possível. Quer dizer, então você tem que conter os processos erosivos das cabeceiras e dos tributários todos. Isso tem um custo enorme e demorado, né? E também, quem provocou esse processo de deterioração da qualidade da bacia hidrográfica? É o conjunto da população que vive na região. Agora, o Estado também não pode investir um volume enorme de dinheiro para recuperar aquilo que o proprietário rural ou a área urbana X, ou o DER, ou o município construiu estradas e não cuidou delas e lançou sedimentos. Então, é muito complicado esse discurso. Ele é importante, porque não é só importante para o São Francisco, é importante para o Brasil todo. Mas ele é lento, caro, demorado,
mas não pode se esperar uma coisa para fazer outra. Os levantamentos no CIAF demonstram que o governo, apesar de ter alocado recursos de boa monta para o trato da revitalização, tem gasto pouco desses recursos e trabalhado mais com as obras relativas propriamente à transposição. Essa é uma pergunta, Alexandre. Quanto o governo já gastou em revitalização e quanto vai gastar na transposição? Você tem essa resposta? Olha, os números a gente não teria como precisar, mas o fato é o seguinte, preciso ser destacado, como bem falou aqui o professor, que a degradação da bacia do São Francisco é uma questão secular. Nós temos aí, desde o descobrimento do Rio, logo após o descobrimento do Brasil, um processo de utilização da natureza, de consumo de natureza ali naquela bacia, sem que nenhum dos estados que compõem aquela bacia tenha destinado 1 centavo sequer para a revitalização dos recursos naturais daquela bacia. Então, pela primeira vez, graças ao projeto de integração de bacias, esses recursos estão sendo alocados pelo governo federal. Então, reposição de matas ciliares, recomposição da cobertura vegetal, 70% do carvão vegetal brasileiro sai de Minas Gerais, quer dizer, tanto para nutrir suprir aquelas siderurgias que tem lá, como também para exportar. Esse problema do assoreamento que o professor se referiu também, quer dizer, você tem uma perda da mata ciliar e você tem, consequentemente, o solapamento das margens e dá-se a impressão aí que o rio se tornou mais raso, que a água diminuiu. Na verdade, foi a calha que ficou mais larga e o rio, com isso, perdeu em profundidade. Então, esse processo da cunha salina, que um telespectador questionou também lá na Foz, não tem absolutamente nada a ver com o processo de projeto de transposição, mesmo porque não está nem implantado ainda. O que ocorre ali em relação à cunha salina é exatamente que a última represa da Chesf, para poder gerar energia, tem que acumular água nos horários em que não está no horário de pico de consumo de energia, para, na hora em que o preço da energia está mais alto, ou seja, à noite, ele liberar aquela água. Então, no período em que ela está acumulando, está enchendo Xingó, que é a última hidroelétrica do São Francisco, o nível da água, a jusante, rio abaixo, cai. E por isso, como falou o doutor Paulo Souto, as pessoas ficam passeando ali naquele leito, mas é porque a hidroelétrica está retendo a água. Essa cascata de hidroelétrica do São Francisco é um passivo ambiental, mas que hoje responde por 17% da cobertura do consumo de energia elétrica no Brasil. Já que o sistema está todo interligado, ninguém garante que as luzes que estão iluminando esse estúdio aqui não venham, em parte, a energia não venha da bacia do São Francisco, por causa da interligação do sistema. Então, há um passivo ambiental provocado por essas hidroelétricas, isso é inegável. Agora, há também benefícios que muitas vezes a gente, numa paranoia ecológica, esquece de mencionar, às vezes até sistematicamente e propositadamente. Perfeito. Sr. Paulo, o senhor vai falar o que o senhor quiser, mas eu só queria provocá-lo, porque quando ele fala que os gestores desses estados que se utilizam do São Francisco nunca cuidaram do São Francisco. O senhor foi governador da Bahia. Como é que o senhor reage a isso? Não, olha, nós tivemos, por exemplo, um trabalho intenso com relação a sistemas de abastecimento de água em toda aquela região, fazendo o máximo de aproveitamento, investindo recursos pesados nessa questão. Agora, os projetos de maior vulto, por exemplo, relativos à famosa hidrovia do São Francisco, que parece agora estar tomando um pouco de impulso, etc., isso realmente são responsabilidades muito claras do governo federal. Agora, eu queria falar duas coisas. Uma telespectadora fez uma pergunta sobre outras soluções para isso. Eu queria, mais uma vez, usar aqui, não sei porque que quando se usa isso o pessoal não gosta, uma coisa que foi publicada pela Agência Nacional das Águas, que não tem ninguém que tenha mais idoneidade técnica para fazer isso do que a ANA. O que ela disse é o seguinte, ela fez um programa para 1.256 municípios estudados, né? É o chamado Atlas do Nordeste. Isso deve ter dado um pouco de mal-estar no governo, que não deve ter gostado de ter sido contrariado. Então, chegou à conclusão que desses municípios, 27% não tem problemas. Não tem problemas. 53% tem apenas problemas de sistema, ou seja, só precisa de investimento para você ter água suficiente. E apenas 20% tem problema de manancial, ou seja, tem manancial insuficiente. Então, com 3,5 bilhões, já daria um grande alívio sem precisar de transposição. Mas eu prometo ser rápido.
Quando se começou no governo de Fernando Henrique falar no projeto de transposição, tentaram chamar o Banco Mundial para financiar o projeto. O Banco Mundial sempre financiou todos os projetos importantes hídricos para o Nordeste, o Banco Mundial financiava. Então, eu só vou ler algumas coisas aqui, alguns comentários que o banco fez. Não fui eu, nem o João, nem o Apolo, foi o banco que tem uma grande afinidade pelo problema. Por exemplo, mitigação da pobreza, grau do projeto, baixo impacto. A experiência internacional sugere que tem uma tênue relação com o pobre, foi o que disse o Banco Mundial. Mitigação da seca, impacto localizado. O projeto teria pouco efeito no custo de abastecimento de água emergencial durante as secas. Abastecimentos familiares seguros para o Nordeste, isso é importante, poderiam ser garantidos por alternativas a uma fração do custo do projeto. Bem, abastecimento de água urbano e industrial do Eixo Norte. Projeto desnecessário por muitos anos. Comentário: o Eixo Norte não é necessário por pelo menos 15 anos. 15 anos para abastecimento urbano, rural difuso para as indústrias e para a irrigação existente. Ou seja, na verdade o que se fez foi projetar uma demanda de irrigação que não existe para justificar a tal adutora com 127 metros por segundo quando vai ser utilizado. Doutor Paulo, mas tem mais. Poderia citar a fonte, por favor? A fonte é o Banco Mundial respondendo uma carta do ministro Fernando Bezerra. A fonte está assinada por dirigentes do Banco Mundial, porque a gente está buscando esse documento há muito tempo, porque esse documento o Banco Mundial disse que nunca escreveu nada disso. Claro que e nós estamos atrás. Se possível, eu gostaria de ter uma cópia disso. Bem, porque, se eu não me engano, é um e-mail que transitou internamente entre técnicos do Banco Mundial. Então, se você desconhecer que desconhecer que no trabalho dele, por exemplo, está aqui no Eixo Norte, foi feita uma publicação. Isso, Série Água, número 7. Se o senhor olhar na contracapa, nos copyright, está escrito lá que o Banco Mundial não se responsabiliza pelo que está escrito, mas sim é de responsabilidade dos consultores o que está publicado ali. Pode olhar na contracapa. E por que ele nem sequer cogitou de financiar esse projeto? O Banco Mundial negociou com o governo e ainda negocia com o governo, principalmente o Eixo Leste. Agora, o Banco Mundial... Aí está certo. Não, eu só estou usando... o Banco Mundial... Eu estou querendo trazer aqui uma fonte insuspeita. E você vê aqui o seguinte... Sim, mas a fonte insuspeita não subscreve, porque basta olhar os copyright atrás. Esse outro gráfico está no... Está na série 7, número 7 da série Água. Você acha que ele ia deixar uma coisa que ele não concordasse? Pode olhar na contracapa, doutor Paulo, na contracapa, nos copyright, o Banco Mundial não se responsabiliza pelas informações, pelos dados e opiniões que estão postas naquela absolutamente burocrática que todo mundo faz isso. Sim, mas está escrito. E quem é que contrariou isso? Quer dizer, ninguém até hoje contrariou isso, não, tanto que o banco não foi. Não, eu estou apenas dizendo que não é opinião minha, não. Estou apenas dizendo que não é opinião minha, não. Está na internet essa revista, é o número 7 para o telespectador, está na internet. Pode entrar na página do Banco Mundial, que está essa revista Série Água, número 7. Na contracapa tem os copyright e o banco declara o que eu acabei de falar. Sim, mas isso é uma coisa natural, toda vez que se tem uma opinião de técnicos. Mas não tem. Você acha que o banco ia eventualmente fazer aquela publicação se ele não tivesse de acordo com aquilo? É uma revista, na verdade, é uma revista coordenada por um brilhante engenheiro, coincidentemente baiano, que arregimentou técnicos na época para... Não, coincidentemente eu falei, coincidentemente baiano, que arregimentou técnicos para compor a publicação. Eu, infelizmente, preciso fazer mais um intervalo. Já estaremos de volta com o último bloco, Opinião Nacional dessa noite. Até lá.